A Câmara aprovou o texto do relatório do novo regime fiscal sustentável que irá substituir o teto de gastos. A proposta endurece as regras para o governo caso as metas fiscais não sejam cumpridas, prevê exceções à regra e cria novas condições para assegurar um valor mínimo, um piso anual para a realização de investimentos públicos no país. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre esse importante assunto. Eu começaria perguntando ao senhor aí o que o senhor achou do relatório, se ele incorporou todas as expectativas em relação à responsabilidade fiscal, qual a sua visão geral aí do relatório? Fernando, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e poder falar um pouquinho. Eu, como sou um deputado por Brasília, na verdade o relatório é bom. Sabe, é bom, eu gostei muito e a minha única preocupação foi ter colocado o Fundo Constitucional do DF no projeto. O projeto até pouco tempo não tinha o Fundo Constitucional, não tinha o artigo 14. Esse artigo 14 apareceu há pouco tempo e eu sou capaz de falar para você que me pareceu um jabuti, como a gente fala aqui na Câmara, que foi colocado ali no meio, para quem não entende, né, que foi colocado ali no meio, tipo, para não percebermos. Só que a gente percebeu. Só que o que é ruim para Brasília? É ruim para Brasília porque Brasília é quem paga hoje o policial, que paga hoje a saúde e que paga hoje a educação pelo Fundo Constitucional, cara. Pelo Fundo Constitucional. Nenhum outro estado acontece isso. E acaba que nós temos uma média do Fundo Constitucional aqui girando em 8%. Eu vou colocar uma média alta de 8%. Se eu for um cara bem realista, é uma média de 6%. Se a gente diminui isso para 2,5%, que eu estou falando do teto, que isso vai de 0,6% a 2,5%, o prejuízo nosso, para você ter ideia, chega a 87 bilhões em 10 anos. O que aconteceu? Aconteceu que na Câmara Federal fizeram uma estimativa de 2023 para 2033. Só que esqueceram de fazer a média de 2002, de quando começou o Fundo Constitucional, até 2023. E isso deixou a gente à mercê. Isso muito me assusta. Hoje o Distrito Federal, o Fundo Constitucional foi criado para pagar a segurança pública. Vou falar um pouquinho de números da segurança pública aqui no Distrito Federal. Hoje a gente tem 10 mil policiais de déficit na PM. Nós precisamos hoje, para Brasília funcionar, 10 mil policiais a mais. Hoje nós temos na corporação 8 mil. Desses 8 mil, a gente tem 2.500 policiais para cuidar de 3 milhões de pessoas na rua. E eu falo só de moradores de Brasília, fora o entorno que gira mais uns 2 milhões vindo para cá. Temos certeza de que se continuar o artigo 14 no projeto de lei, nós não vamos conseguir mais fazer concurso público para a polícia, concurso público para a educação e concurso público para a saúde. Não vamos conseguir. E isso vai acabar com Brasília. Isso vai acabar com Brasília. Em qualquer outro estado, o governador pode chamar o comandante da polícia militar, pode chamar o comandante do Corpo de Bombeiros, por exemplo, e falar, vamos conversar aqui que eu vou dar um aumento para vocês. Eu tenho dinheiro aqui do estado e vou dar um aumento para vocês. Aqui a gente não pode, cara. O governador não pode chegar aqui e falar para o comandante, eu que vou dar aumento para vocês, porque o Fundo Constitucional não permite isso, a gente não tem isso. Então é uma preocupação muito grande de Brasília esse artigo 14 que tem no projeto de lei. Perfeito. Deputado, pelo texto, o projeto prevê que o chefe do executivo, que o presidente vai encaminhar por meio de lei complementar, como se fosse o orçamento aqui desse fundo, né? O senhor acha que isso não pode ser negociado depois de uma forma com o executivo que resolva, pelo menos em parte, o problema? Eu estou pedindo isso. Ainda hoje eu conversei com o relator do projeto e cheguei a dar algumas sugestões para ele. Eu falei, nós estamos falando de 10 anos. Vamos fazer o seguinte, a gente não tem plano B em Brasília. Eu não tenho indústria em Brasília. Eu não tenho agropecuária em Brasília. E eu não tenho turismo em Brasília. Não tem. Qual é o plano B de Brasília? Nós vamos ganhar dinheiro de onde?
Não tem aonde a gente ganhar dinheiro se não for esse. A gente precisa planejar o que a gente vai fazer. Me dê 5 anos. Me dê 5 anos. Os outros estados, girar no 2,5 é lindo para os outros estados. É muito bonito. Inclusive, esses 2,5, conforme o governo está falando, vai aumentar a cada ano para eles, porque o orçamento do governo vai aumentar a cada ano. Mas 2,5 não sustenta Brasília. Eu pedi para eles, me dá 5 anos. Daqui a 5 anos, volta para o 2,5 para a gente. Essa foi uma das sugestões que eu dei para o relator. Deixa um tempo a gente trabalhar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer dentro do plenário. O projeto foi aprovado para todos os estados, maravilhoso, para o nosso Distrito Federal horrível. Tenho esperança ainda, inclusive, do Senado. Era a minha próxima pergunta. Em o projeto sendo aprovado com o Distrito Federal dentro da regra do teto, próxima etapa, Senado, a luta continua lá para retirar? Eu vou lutar e vou continuar lutando com todas as minhas forças. Eu não posso falar que é um negócio que me desgastou essa semana. É um prazer estar fazendo isso por Brasília, cidade onde eu nasci, cidade onde eu me criei, cidade onde eu crio minha filha, onde eu tenho família. Estou gostando de trabalhar por isso, mas tenho medo do que vai ser um próximo governo do Distrito Federal, de 2026 para frente, se isso acontecer. Eu sou capaz de falar que nós vamos diminuir drasticamente os candidatos a governo na próxima eleição, se continuar desse jeito. Porque, cara, vai ser difícil administrar Brasília. Vai ser bem difícil administrar Brasília. Eu tenho bastante amizade com os 3 senadores aqui de Brasília, tanto a Leila, quanto a Damares, quanto o Isalci. Estou muito grudado com o Isalci, muito, porque o Isalci também vem ajudando muito a gente nessa, a bater de frente, a dar a cara, porque não é fácil. O que eu estou fazendo não é fácil, da minha cara não é fácil. O meu partido, inclusive, votou sim, né, pelo projeto. Eu votei não, por ser um morador de Brasília, eu votei não. E para quem conhece aqui, isso não é fácil de ser feito, mas eu penso na população de Brasília. E com todas as forças que eu vim para o governo, eu vou para o Senado. Se eu tiver que estar naquele plenário todo dia, se eu tiver que estar naquela casa lá todo dia, ainda mais que são menos, eu bato de porta em porta. Eu bato ali de porta em porta, mas tenho medo. Porque eles podem pensar, cara, a discussão foi grande desse projeto de lei, do arcabouço, que o relator odeia esse nome, mas eu vou falar, do projeto do arcabouço. Remete à ossada? Isso, justamente. O projeto do arcabouço foi muito discutido aqui. Ele teve que ir mais de uma vez em cada partido, teve que ir mais de uma vez em cada liderança para tentar convencer todo mundo e conseguiu. Ele fez um belo trabalho. Ele só podia ter esquecido da gente, largado Brasília de mão, que esse negócio tinha passado, tinha ido, que era uma maravilha. Mas aí eu tenho medo do Senado falar, rapaz, isso deu trabalho lá, vamos passar, porque quando chegar no Senado, ainda volta para cá. E eu ainda tenho esse tempo. Lembra que eu falei que eu tinha 2 opções lá? Que eu falei, cara, me dá 5 anos. A minha segunda opção é eu continuar brigando aqui dentro para esse projeto ir para o Senado, independente do que acontecer no Senado, voltar para cá, e vai ser esse tempo de ir para lá e voltar para cá e eu tentar fazer alguma coisa aqui. É a minha segunda opção. Perfeito. Deputado, a gente já está caminhando para o final. 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais. Quero agradecer e sei do prejuízo que vai ser para Brasília, vai ser um prejuízo orçamentário que vai afetar na vida de todos, da criança ao mais velho, porque a segurança pública do Distrito Federal não é igual de qualquer outra cidade ou de qualquer outro estado. Nós temos aqui dentro do Distrito Federal 131 embaixadas, temos aqui 30 ministérios, então nós temos 131 países aqui dentro. Nós temos aí 30 ministérios e nós temos os 3 poderes para tomar conta. A nossa segurança de Brasília devia ser mais bem cuidada e não ser pensado do jeito que eles estão pensando, que já foi feito isso verbalmente. Brasília não pode ser privilegiada. Brasília tem que ser. Tudo que eu falei para vocês aqui não tem em outro estado. Por isso que eu peço para eles, peço inclusive para os nossos senadores, peço para os nossos deputados,
cuidarem da nossa cidade, porque os 513 estão aqui toda semana. Obrigado, deputado. Obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui. Seja sempre muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Fernando, muito obrigado a você, irmão. Obrigado. Eu conversei com o deputado Fred Linhares, do Republicano aqui do Distrito Federal, sobre o texto do relatório do novo regime fiscal sustentável que irá substituir o teto de gastos. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.